Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança, a igreja que pertence ao Senhor Jesus, e que nós vamos aprender, dar continuidade aqui à série do Sermão do Monte. Vai ser um estudo muito edificante, está abençoando muito a minha vida. Eu acredito que a vida dos irmãos também. E nós vamos estar aqui cada vez mais desafiados, a ter uma vida transformada pelo conhecimento da Palavra de Deus. Então, todo o estudo bíblico tem como objetivo estar sempre alinhando a nossa vida com as coisas do Senhor. Graça e paz, Vanderleia, Valdelei, sejam muito bem-vindas. Então, amados, nós temos esse desafio diário, que é a transformação da forma como nós pensamos, com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como demonstramos, o amor de Deus para com o próximo. Todas essas características são necessárias, para que a gente possa estar cada vez mais perto do Senhor, estar, através do conhecimento da sua palavra, ter um relacionamento saudável com o Senhor Jesus. Então, é nesse âmbito, nessa perspectiva, nesse pensamento que nós vamos buscar aqui. Eu preparei, queridos, esses 4 versículos, de Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vai falar sobre o sal da terra e vai falar também sobre a luz do mundo. Mas não sei se vai dar tempo para falar de todos, Mas é algo assim muito relevante. Mas nós vamos caminhando aqui devagarinho, sem pressa, tá? Como é a proposta dessa etapa da escola bíblica, porque se nós queremos desenvolver um ministério saudável, se nós queremos desenvolver a vontade soberana do Senhor, nós precisamos estar praticando aquilo que foi ensinado, Não tem como, não tem outro caminho. Então, por isso, é importante essa meditação na palavra. Então, aqui, a ideia seria uma conversa, Mas nós vamos progredindo aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez para buscar esse entendimento, Deus, para buscar, ó Pai amado, esta tua graça, Deus, para que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas que cumprem o propósito do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, somente através do poder da ação do Teu Espírito Santo em nós, é que nós possamos ser pessoas conscientes da habitação do Senhor dentro de nós. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada, aberta, cativa ao conhecimento do Senhor, o nosso coração receptivo pela Tua palavra. Ó meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos nesta hora, pedindo, Deus amado, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada e, ó meu Deus, a Tua igreja edificada. Em nome de Cristo Jesus, que o amor do Senhor esteja sobre os nossos corações e abençoe cada pessoa que estiver assistindo esta aula, aqueles que irão assistir futuramente. Ó meu Deus, que a Tua misericórdia e graça alcance a vida de cada um deles, que o amor do Senhor envolva o coração de cada um nesta hora e que, ó Deus amado, o Teu Espírito Santo possa trazer luz e entendimento da Tua Escritura, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos para que esta boa obra, Deus, possa multiplicar, que essa boa obra possa frutificar, dar os devidos frutos, ó Deus, dignos de arrependimento, os devidos frutos que possam glorificar o Teu nome.
Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos lá que o tempo não para. Vamos ler então o texto aqui, né? Predito aqui pela palavra. Está lá em Mateus, capítulo 5. Espero que você abra aí para que a gente possa acompanhar junto. Nós vamos estar lendo na Nova Almeida atualizada. Então, desde a última aula, nós falamos a respeito do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, estamos falando, né? E as últimas aulas foram, respectivamente, sobre as bem-aventuranças, a verdadeira felicidade. Então, nós meditamos em cada uma delas, nós consideramos aqui 9 bem-aventuranças e falamos pausadamente sobre cada uma delas. E agora nós vamos entrar aqui num versículo, esse versículo é um versículo chave, né? Esse versículo tem em Mateus, tem também em Lucas, e, salvo engano, em Marcos, fala a respeito desse versículo. E é interessante, curioso, né? Como diz aqui, é curioso por quê? Porque esse versículo é o que está falando, Marcos 9:50, Lucas 14:34 e 35, vai falar sobre essa parábola, né? Em Mateus 5:13, que nós vamos ler agora. Então, antes de nós lermos, olha só que conexão que faz esse versículo com todo o conteúdo ali dentro da introdução do Sermão do Monte, que foi a identidade dos súditos do reino de Deus, né? Todas essas bem-aventuranças, essas recompensas, né, que Deus tem para cada um que exerce esta identidade. E aí nós entramos nesse versículo 13, que é uma conexão. O versículo 14, 15 e 16 já não encontramos nos outros evangelhos. Olha só que curioso. Agora, o 13 é encontrado nos outros evangelhos, tanto em Marcos e Lucas também, como nós citamos agora. Então veja bem, graça e paz, Alessandra. Seja bem-vinda, irmã. Então, olha só, nós vemos aqui, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Versículo 15. Nem se acende uma lamparina, uma candeia, para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Graça e paz, Cláudia e Eliana, sejam muito bem-vindos. Olha só que riqueza que é isso daqui, queridos. Que tremendo, que maravilhoso é isso. Então, esse versículo 13, que nós vamos aqui gastar um certo tempo, ele está relacionado, né, com essa conexão da identidade dos filhos de Deus, segundo essa perspectiva da bem-aventurança. Então, esse pensamento que nós meditamos aqui, né, na palavra de Deus a respeito disso, ele vai trazer essa conexão. Então, se aquelas pessoas que praticam, essas pessoas que são felizes, né, essa verdadeira felicidade que nós citamos, cada uma delas, né, os pobres de espírito, ou os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacíficos, perseguidos,
né? E perseguidos também por causa do nome do Senhor e perseguidos por causa da justiça. Então, todas essas características, olha só, construindo tudo isso, para que vai servir? É só para uma questão individual? É só uma questão individual de cada um de nós para sermos felizes e ponto? Não. É ponto e vírgula, né? Que ali vai estar acrescentando agora o objetivo dessa bem-aventurança, que é transformar todo esse conteúdo trazendo uma influência para o mundo. Então, essas coisas todos os cristãos precisam saber. Todos os novos como os velhos, né, os anciãos, todos nós precisamos estar sempre com esta palavra dentro do nosso coração. Porque o testemunho é a chave. O testemunho é para que essa chave abra-se uma porta para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Pai, o nosso Pai, seja glorificado. Agora, como que nós podemos fazer isso? Então, nós vamos entender aqui sobre esse contexto, né? Aquilo que nós podemos estar relacionando. Então, nesse mundo que vivemos, é necessário, é preciso ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque existe uma carência. Existe pessoas que precisam ser preservadas, pessoas que estão amarguradas, ressentidas, pessoas que estão frustradas, que precisam de um sabor para viver. Então, dentro disso, nós somos cristãos que precisamos colocar esse sabor para que as pessoas percebam a diferença de servir esse nosso Deus. Graça e paz, Vilma, seja muito bem-vinda. Então, essas características, né, que o nosso Salvador irá abordar agora nesses 4 versículos, são verdades que não podem ser ocultadas, não podem ser escondidas, não podem ser disfarçadas, deixadas em segundo plano. Não. Essas verdades que o Salvador está destacando, lembra-se, né? A gente sempre precisa lembrar que ele está sentado e com seus discípulos próximos dele e também anunciando a muitas pessoas. Então isso é uma verdade que nós precisamos estar crendo, né? Crendo nessa verdade para que isso possa acontecer nessas vidas, né? Então, amados, nós temos esse entendimento. Então, com isso, ele precisa ser manifestado. Então, existem pessoas que estão declarando que já estão no final da vida, né? Já estão declarando assim que a vida já não tem mais tanta produção como havia em tempos passados. Né? Quando você tinha 20 anos, 25 anos, né? Não sei se tem alguém agora assistindo com essa idade. Então nós estávamos no auge, né, da nossa carreira, nosso futuro, na perspectiva de mudanças, de crescimento em todas as áreas. Então muito gás era dado nessa idade, não é verdade? Aí vai se passando 30, 40, 50, 60, 65. Então as pessoas já não têm a mesma velocidade, isso é fato. Isso nós temos que considerar que não existe essa mesma velocidade quando nós tínhamos 25 anos, por exemplo. Quando eu casei eu tinha 25 anos, então eu estava assim, com muitos sonhos, muitos planos e queria sempre servir ao Senhor. E isso não mudou até hoje, graças a Deus. Mas a velocidade já não é a mesma. E nós temos que entender, só que existe um probleminha aí dentro dessa carreira, que alguns acabam se considerando cansados e sobrecarregados. Então esse cansaço e essa sobrecarga, ela precisa ser aliviada. E graças a Deus
pela célula, graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela liderança, o discipulado, são todas o dinamismo, né, da igreja em células que proporciona esse alívio, porque não restrita sempre uma função em determinada pessoa. Todos estão segurando a mesa do Senhor, né? Estão apoiados nessa mesa, e essa mesa é para servir a igreja. Então, aqueles trabalhadores precisam ter essa consciência, né? Que estão sempre à disposição do Senhor. Oh, glória a Deus! Deus vai pôr a mão aí. Então, queridos, nós temos isso, né? Então, tudo que imaginam é estar sentado na poltrona confortável, né, das suas casas, da sua residência, enquanto os irmãos estão na trincheira de batalha. Agora é a vez dos mais novos, né? Está entrando uma nova turma lá no meu trabalho, e esse sentimento, de fato, é verdade. Que já temos 20 anos já aqui na casa, trabalhando, servindo o município. Agora está chegando gente nova, e essa gente nova vai estar ali puxando, né, com mais força, mais ânimo, mais gás. Então isso é um sentimento que existe, porém nós precisamos estar cada vez mais, graça e paz, Vilma, seja bem-vinda, irmã, glória a Deus. Nós precisamos cada vez mais estar buscando isso, buscando a vontade do Senhor, para que ela possa produzir os seus efeitos, né? Então, tudo que imaginam é estar sentado na poltrona. Então, agora é a vez dos mais novos. Uma coisa que nós aprendemos nesse período, nesse tempo, é que não podemos parar de trabalhar para o Senhor. Se Deus está cuidando das nossas coisas, veja bem, se Deus está cuidando das nossas coisas, é certo que nós podemos cuidar das coisas dele. Porque se nós não tivéssemos as nossas coisas cuidadas, amparadas pelo Senhor, não teríamos condição de estar buscando fazer alguma coisa, fazer a obra do Senhor, a boa obra do Senhor. Então isso é uma verdade, amados, isso é uma verdade. Então nós precisamos estar sempre conectados com isso, né? A velocidade é medida pela idade, né? Quando paramos, estamos fadados ao esquecimento. Não é verdade? Então, muitas pessoas têm esse sentimento de falar assim: eu não vou parar, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar produzindo, porque isso é muito importante para que a gente possa estar fazendo as coisas do Senhor, né? Agora, por outro lado, tem outras pessoas que querem parar de vez, né? Estacionar, para que isso não ocorra mais. Mas isso é um problema. E nesse trecho aqui bíblico que nós estamos lendo, é importante encontrar o verdadeiro propósito da vida cristã. Qual que é o verdadeiro propósito da vida cristã? É brilhar. É se tornar uma pessoa com propósito dentro do reino de Deus. Agora, não adianta nós vermos a verdadeira felicidade encontrando lá a situação de nós sermos pacificadores, mas pacificar o quê? Nós temos ter fome e sede de justiça, mas qual que é o objetivo dessa sede e fome de justiça? Então, ser humilde, todas aquelas características das bem-aventuranças, elas precisam ser aplicadas na nossa vida. Precisamos primeiro ser, para depois fazer. E agora, entre esse versículo, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então aqui é bem nítido essa interpretação, que nós temos um propósito, que esse é salgar. Lembra lá do bacalhau? Lembra da carne conservada no sol? Lembra dessa cultura, né, que muitas pessoas em alguns lugares do Brasil e até outros lugares exercem muito, né, conservar os alimentos no sal? Então esse sal é para quê? Para preservar, para proteger as coisas.
Então, a santidade aqui nesse versículo que eu encontrei é a proteção contra a corrupção. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse sal tem como seu objetivo estar protegendo contra as impurezas do mundo. Então é lógico que Deus nos chama para fazer diferença no mundo. Proteção, Jesus pede na sua oração sacerdotal que nós sejamos protegidos do mundo, livra-nos do mal, mas não nos tire do mundo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nós estaremos inseridos no contexto do mundo. E esse contexto do mundo quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos estar fazendo essa diferença, praticando a santidade para que ela não venha influenciar nas coisas, né? Então, no tempo de Jesus, por exemplo, o sal era usado como conservantes ou como agente natural, um agente natural acrescentado muitas vezes aos fertilizantes. Então, na lavoura, na agricultura, o sal também era aplicado naquele tempo, né? Então, a pergunta de Jesus traz uma resposta, né, muito tremenda aqui. Porque a pergunta dele é óbvia. Então, entenda bem essa analogia que ele está fazendo, Jesus está fazendo essa parábola, essa comparação. Ele está querendo chegar em que ponto? Ele está querendo chegar ao ponto que as pessoas possam já trazer essa resposta, porque não tem como que o sal perder o seu sabor. Eu nunca ouvi falar a respeito disso. Sempre o sal, ele tem o seu sabor. Pode ser que por muito tempo, né, a embalagem lá, aqui nos nossos dias, ter sido preservada, ela possa ter algum comprometimento no seu sabor. Mas toda a vida eu sempre vi que sal salga. Então o sal não pode ser muito e o sal também não pode ser pouco. Então uma comida sem sal é uma comida sem graça, né? Então, uma comida também muito salgada é difícil dela ser consumida. Então, amados, nós temos essa intenção aqui de Jesus falando a respeito do sal. E é lógico que o sal não tem como deixar de perder o seu sabor. E aí nós olhamos, né, para esse versículo já com a intenção do maligno. A intenção do maligno é trazer frustrações, é trazer depressão, tristeza, mágoa, todos esses ressentimentos que são acumulados numa relação interpessoal, numa relação entre até Deus, né, quando a pessoa tem uma certa dificuldade de compreender as escrituras, e isso vai perdendo o sabor. Então, qual que é o propósito do inimigo? É pegar esse crente e lançá-lo fora. Então, lançado fora, como diz a Bíblia aqui, lançar o crente fora quer dizer o quê? Tirar do corpo de Cristo. Então, é óbvio que quando uma pessoa sai da igreja, alguns vão dizer que ela nunca se converteu, mas nós entendemos que essa pessoa deixou de que Cristo seja a prioridade na vida dela. E encontrando assim, essa dificuldade, ela acabou se distanciando, ela acabou se deixando se influenciada pelo mundo. Ao contrário, que o sal precisa temperar, dar sabor àquelas pessoas que estão nas trevas, aquelas pessoas que estão com uma vida cinza, aquelas pessoas que estão caminhando debaixo de tristeza. Então veja bem que esse confronto precisa acontecer. Agora, quando a pessoa abandona, quando a pessoa sai da igreja, sai da célula, no nosso caso, sai da igreja, para de participar das reuniões, se distancia da liderança, se distancia de tudo, quer dizer o quê? Que aquela pessoa está sendo lançada fora. E o que isso pode ocasionar na vida dessa pessoa? Ela ser pisada pelos homens. Então, ela ser humilhada. Então, olha só a diferença, o contraste que Jesus quer mostrar aqui para nós. Que nós somos, vocês são, na nova
Almeida atualizada, vocês são o sal da terra. Então não tem como isso não acontecer. Se nós somos o sal da terra, se nós somos as pessoas que Deus nos chamou para fazer essa diferença, caminhando em santidade, né? Essa proteção contra toda corrupção do mundo, então quer dizer que nós não iremos ser lançados fora. Agora, ao contrário, esse relacionamento com o mundo, se a pessoa estiver fraca na fé, se a pessoa for uma criança, né, espiritual, um bebê, um novo convertido, então aquela pessoa ela é vulnerável à influência do mundo. Então esse contraponto já começa a ter essa diferença que a gente consegue identificar aqui nesse versículo, que em vez de influenciar, essa pessoa está sendo influenciada a ponto de ser lançada fora e pisada pelos homens. Olha como isso é sério, queridos. Olha como isso é muito importante nós podermos ter essa dimensão, né, desse conteúdo aqui para que a gente possa prosseguir, né? Então, nos tempos de Jesus existia isso. E o sal verdadeiro não perde o seu sabor. Mas isso, se isso ocorresse, né, o que deveria ser feito? Né? Isso é interessante, porque Jesus ele está falando, né? Como lhe restaurar o sabor? Isso é possível? Acredito que não. Então não há possibilidade. Então não tem como. Então quer dizer o quê? Que uma vez a pessoa serve a Cristo, ela vai permanecer em Cristo. O propósito da cruz, o propósito do discipulado, o propósito de estar junto com Deus é uma via eterna. Não tem como você interromper isso. Não tem como você uma hora estar salgando e uma hora perder o seu sabor. Então, olha só como isso é sério, né? Não quero puxar a linha do calvinismo, mas é interessante a gente meditar nisso daí. Então, não pode perder o seu sabor. Então, como salgá-lo novamente, né? O sal sem sabor não tem valor nenhum. Que comércio, ainda bem que ele é bem barato, né? Você vai no mercado, você compra acho que 1 quilo de sal por R$5. É algo assim muito barato. Mas a gente vê o quê? Que ele tem uma função importante na comida, né? Na mesa de todo ser humano, não só aqui no Brasil. Então Jesus está nos comparando com esse sal, está comparando como temos a identidade dos súditos do reino de Deus. Não podemos perder o sabor da identidade. O sal tem a capacidade de não se corromper. O sal nunca cura a corrupção. Olha só como que isso é importante. O sal nunca cura a corrupção, previne a corrupção. Então ele preserva aquele alimento, ele preserva aquela carne, né? Por exemplo, o peixe, o bacalhau, ele preserva por muito tempo. Ele não vai curar aquela contaminação. Se ele for colocar o sal numa carne, num peixe que estiver contaminado, ele vai continuar contaminado, ele não vai ser curado. Mas agora, se ele estiver com o sal ali, ele vai conseguir preservar isso. E isso é maravilhoso, queridos, porque a gente entende que podemos relacionar o sal com a santidade do discípulo de Cristo. Então, o discípulo de Cristo que tem esse sal, é o sal da terra, como ele está dizendo aqui, é que tem essa santidade para proteger de contaminar-se com as impurezas dessa terra, né? Nos previne do quê? De escândalos e desvalorizar os efeitos da cruz em nossas vidas. Uma vez perdido o sabor, o sal perde a influência sobre o mundo e tudo se transforma sem sabor. Uma vida toda ali preto e branco, né? Sem colorido, sem sabor. Então, existem pessoas que desde a infância não têm paladar, não sente sabor de nada. Come, mas não sente sabor. Outros não sentem cheiro e assim por diante. Mas esse sentido
faz muita falta para aquele que já tem. Aquele que já tem esse paladar, quando ele se depara com uma comida diferente, ele já identifica aquilo, se está faltando, se ele não caiu na sua graça, né? E ela tem esse hábito. Então, consequentemente, é lançado fora, como nós dissemos. Então, como que é esse relacionamento do cristão com o mundo? Então, veja bem, queridos, que Tiago, ele fala lá na sua carta, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, a amizade, quando a pessoa está ali buscando essa influência, buscando essa intimidade, buscando estar junto, né, com esses irmãos, quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas não são irmãos, né? Essas pessoas, graças paz, Clenira, um abraço aí, estamos orando aí por essa preparação aí, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe e capacite cada um de vocês que estão aí servindo na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, nós identificamos isso, que essa amizade cria a corrupção. Porque se nós temos amizade com o mundo, nós estamos conscientes desses pecados. Imagina a pessoa que é adúltera. Imagina a pessoa que tem problema com a homossexualidade, como a Bíblia diz. Imagina a pessoa que tem um problema com bebedeira, como a Bíblia diz. Então, todos esses pecados estão ali relacionados para que o crente precisa trazer luz e não ser influenciado por eles. Então, você imagina, né, que quando nós estamos buscando ao Senhor, buscando essa face do Deus Altíssimo, nós temos esse radar, né, do Espírito, que o Espírito Santo nos alerta dessas coisas. E nós não podemos nos familiarizar com elas. Nós precisamos ser luz para essas pessoas. Nós precisamos brilhar para elas. Nós precisamos salgar essas pessoas. E não, pelo contrário, né, ser influenciado por elas. Porque isso desagrada ao Senhor. Então nós vimos lá em Gálatas também, por sua vez, as obras da carne. Então aquilo é mundo. Aquilo é mundo. Aquilo é o sistema que está corrompido. Aquilo que gera violência, morte, adultério, tudo que procede do coração do homem. Então toda aqueles pecados estão ali relacionados para quê? Para identificar as pessoas que são de Deus e as pessoas que não servem a Deus. As pessoas que praticam boas obras e as pessoas que praticam injustiça. Então, esse relacionamento dessa lista, né, que existe lá de todos aqueles pecados, falha a memória, acho que por volta de 19 situações características ali que desagradam a Deus, que são as obras da carne, e tem as obras do Espírito. Esse fruto do Espírito, o fruto, né, que quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele vai promover isso. Então isso é para identificar quando o crente está em Jesus e quando o crente está fora de Jesus. Quando o crente está servindo a Jesus Cristo e quando aquela pessoa está não servindo a Jesus Cristo. Então esse contraste é isso que vai identificar o relacionamento. É isso que vai identificar. Agora, quando aquelas pessoas lá no mundo se relacionam com o crente, com o cristão verdadeiro, aquele que é sal da terra, ele precisa ver qualidades. E quais são essas qualidades? Que nós vimos nas aulas passadas, que são a ser pacificador, misericordioso, aquela lista que nós já vimos. Quando o não cristão está lá no mundo e começa a identificar isso, o que acontece? Ele traz isso, né? Glória a Deus, só um minutinho. Então ele traz essa situação que vai acabando
trazendo essa influência. Então, esse testemunho que as pessoas precisam observar. Agora, se aquela pessoa que se diz que é crente, que ele briga, que ele xinga, que ele dá mau testemunho, que ele está falando mal, que ele está praticando pecado, se ele pratica alguma daquelas obras, das obras da carne, olha só. E aí aquele cara do mundo vai falar assim, ixi, esse crente aí é frajuto, esse crente é fake news. Por que esse crente é fake news? Porque ele está falando uma coisa, mas está vivendo outra. Entende? Então esse crente fake news aí precisa ser interditado. Esse crente ele precisa ser corrigido diante da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essa luz que vai iluminar para que as pessoas possam entender aqui e reconhecer Cristo na nossa vida. Então eu louvo a Deus quando as pessoas, umas às outras, né, reconhecem, eu vejo Jesus em você, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa pacificadora, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa que tem sede e fome de justiça, você é uma pessoa que tem um espírito humilde, você é uma pessoa e etc, etc. Todas as características de Cristo. Então isso nós louvamos a Deus por conta disso, né? Por conta dessa palavra, né? Então, um cristão no mundo que perde o seu tempero não consegue, queridos, não consegue influenciar as pessoas. Está fazendo de toda a massa de pessoas que não servem a Deus, deixando-se corromper, deixando-se dando um mau testemunho. Então, esse mau testemunho ele gera complicações dentro do reino de Deus. E isso é muito grave, é muito trágico, né? Isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. É isso que vai ser esse sal. Jesus está dizendo àqueles discípulos que estão próximo dele, aquela multidão que está falando também a respeito de todo Israel, da cidade de Jerusalém, que nós vamos ver nos outros versículos, mas ele está enfatizando o quê? Que as pessoas que se alistaram neste reino são totalmente diferentes desse reino do mundo. Então é incompatível essa abordagem, né? É incompatível essa situação. Então nós precisamos vigiar nas nossas palavras, vigiar nas nossas atitudes, vigiar nos olhares, vigiar com os ouvidos. Tudo isso para quê? Para que a gente possa continuar sendo sal da terra. Então veja bem, se você perder, se o Kleber perder o sabor, não vai restar mais nada, a não ser lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Então, a pessoa que geralmente desiste da fé, às vezes é uma pessoa que está passando por muitas dificuldades. Isso eu não quero trazer nenhum terrorismo, né? Não quero trazer. Outros vivem uma forma assim, muito bem, né? Muito bem, mesmo elas não participando da igreja, não confessando a mesma fé. Então essas pessoas, por outro lado, elas estão ali felizes e glória a Deus por isso. Agora, quando as pessoas estão trazendo essa identificação, elas precisam ser mudadas, né? E nisso, queridos, a preocupação do cristão deve ser: como estou preservando as pessoas à minha volta da corrupção do pecado? Então veja bem, você não vai determinar, você não vai ser autoritário contra as pessoas que estão na sua volta. Você está errado, você não deve fazer isso. Não, você precisa preservar da seguinte maneira, olhando para a palavra de Deus. Cleverson, graça e paz, seja bem-vindo, irmão. Então você precisa estar olhando
para a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está iluminando ali a sua mente, você vai advertir o seu irmão. E advertindo o seu irmão, você vai conseguir com que isso possa glorificar a Deus. Agora, o contrário disso também é verdade. Quando você não está ali influenciando através da palavra de Deus, aquelas pessoas estão vivendo de uma forma qualquer. Então, como que você consegue se relacionar de uma forma saudável? Sendo íntegro com as Escrituras. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Nós carregamos essa glória. Nós carregamos a divindade dentro do nosso coração. Não existe uma hierarquia. Ah, você tem o Pai, eu tenho o Filho e o outro tem o Espírito Santo. Não. Essa economia da divindade, a economia da Trindade está dentro de nós, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então, essa Trindade representada pelo Espírito Santo está ali dentro de nós, do nosso coração, e é a forma que nós vamos mergulhar, a forma que nós vamos estar cada vez mais perto dessas pessoas. Então, relacionando de uma forma saudável as coisas do Senhor. Entende? Agora você pense, vou repetir essa pergunta, né? Como você está influenciando, preservando as pessoas à sua volta contra o pecado? Quando nós estamos dentro do saleiro, é uma verdade também, né, que precisa ser dita, como que o sal pode salgar alguém dentro do saleiro? Não existe isso. Então tudo vai ser salgado. Assim deveria ser, né? Então o sal precisa sair do saleiro. O sal precisa sair da igreja, da terra, né? Para salgar a terra, para temperar a terra, para preservar a terra em santidade. Então olha só quantos benefícios existem para que essa trilha, né, possa estar mais próximo ali, possa estar mais efetivamente salgando a terra, mostrando esse testemunho, demonstrando esse testemunho para as pessoas. É importantíssimo isso, queridos. A igreja de Jesus Cristo só consegue fazer a diferença se ela estiver em contato com as pessoas do mundo. Se ela estiver ali dentro do seu convívio, dentro da sua comunidade, vai ser uma alegria considerável. Vai ser uma alegria ali que você está servindo os irmãos, a família da fé. Isso é uma festa, isso é motivo de festejar. Agora, a grande verdade é que o sal só vai salgar se estiver fora da igreja, se estiver fora ali. E isso é passível. Nós encontramos pessoas que não confessam a mesma fé dentro das nossas próprias famílias. Então, existem muitas pessoas que não confessam a Jesus, não confessam nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Não confessam. Então, essas pessoas, elas são passíveis de serem influenciadas pelas nossas atitudes. Como que esse sal está tratando os seus pais? Como esse sal está tratando os seus filhos? Como esse sal está tratando os seus colegas de trabalho? Como esse sal está tratando o seu chefe no trabalho? Como esse sal está tratando as pessoas na fila do mercado? Como esse sal está tratando na fila da farmácia e nos lugares que ele está passando? Como esse sal está se comportando no trânsito de Araraquara? Então, isso são todas as características que nós conseguimos identificar qual influência nós estamos transmitindo. Então, não adianta nós colocarmos ali um sinal do peixinho lá no carro, dizendo que é cristão, um adesivo, eu sou da igreja XPG, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Batista Nova Aliança, se nós estamos ali cometendo infrações de trânsito, por exemplo. Estamos perdendo a paciência no trânsito.
e também perdendo a paciência no trabalho e em outros lugares. Então, tudo isso é importante nós passarmos em revista o nosso coração e identificarmos esse pecado e confessar esse pecado que possa conduzir ao arrependimento. Então, essa é a trajetória. Lá desde Mateus capítulo 4, versículo 7, fala dessa verdade, de nós estarmos sempre praticando essas boas obras, né? Para que Deus possa glorificar. Queridos, depois nós temos outros versículos aqui, o 14, o 15 e 16, mas nós vamos deixar para a próxima semana, tá? Eu não sei se a conexão está muito boa aí, não está aparecendo muitas pessoas hoje, mas graças a Deus, aqui pelo menos para mim não travou nenhuma vez. Então, se ficar salvo aqui, eu já estou feliz, que depois vocês podem assistir aí com todos os detalhes. Amém, queridos? Olha, só o versículo 13, hein? Nós conseguimos cobrir aqui. Mas na próxima semana, nós vamos ter outra pessoa para ministrar a palavra, né? Em nome de Jesus. Vai ser uma semana que eu também vou estar participando das aulas lá do seminário, então não vou conseguir participar aqui com vocês. Mas vai ser bênção também. Se você conseguir digitar aí seu pedido de oração, nós vamos estar orando aí, encerrando aqui essa primeira parte do sal da terra, né? Para que nós possamos ser pessoas que salguem de verdade aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai das luzes, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo, Deus, possa estar cada vez mais falando ao nosso coração essa importância de como salgar a terra, Pai. Como salgar esse mundo que nós vivemos, ó Deus. Como fazer essa diferença em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo nos dê a tua graça e que nós possamos, ó Deus, a cada vez mais estar cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios do teu amor, na plenitude do teu Espírito Santo, para podermos, ó Deus, levar esse sabor às pessoas. Essas pessoas que estão enlutadas, essas pessoas que estão acamadas, essas pessoas que estão tristes, ó Deus, acometidas, cansadas, sobrecarregadas. Oh, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que elas sejam tocadas pelo teu poder e, ó Deus amado, ministradas pela tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos também, Deus, mais uma vez pela conferência que vai começar amanhã, que teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um que estiver lá conosco, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, e que Deus possa falar ao seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.